Calma, ainda está indo. Ó, pronto, foi. Boa tarde a todos, gente. Queria agradecer muito a presença da Roseli Correia e da Priscila Mello aqui com a gente na Semana de Engajamento do IFMG Santa Luzia. Estou muito feliz que vocês toparam vir falar com a gente dessa luta, que há tanto tempo vocês estão, né? E está aqui pertinho, né, de Santa Luzia, então tomara que a gente possa somar de alguma forma, né, e possamos pensar em formas de estarmos juntos mesmo nesse momento de pandemia. Então, vou passar a palavra para a Priscila e para a Roseli, e também agradeço muito aos estudantes que estão aqui online com a gente. O chat vai ficar aberto, não sei como a Priscila e a Roseli preferem, se as perguntas sejam mandadas pelo chat, ou vocês falam com a gente, e depois também vai estar no YouTube, para quem não puder assistir aqui com a gente online. Então, passo a palavra para a Priscila e para a Roseli. Vou começar falando primeiro, né? Primeiro, agradecer muito, Núria, por esse convite, né? É sempre um prazer estar divulgando esse trabalho nosso, ainda mais participando dessa semana tão especial, que é a Semana de Engajamento, de recepção dos novatos da IFMG, né? Não é a primeira vez que a gente participa, a gente apresenta no IFMG, a gente apresentou em outro contexto, mas é sempre inusitado, né? Então, assim, encontrei com a Núria nesse caminho das águas aí, num projeto maravilhoso também, Córregos Vivos, né? E aí a gente trocou correspondência, e aí surgiu essa oportunidade de estar participando, né? Dessa semana, né? E aí eu convidei a Priscila para estar junto comigo, falando um pouquinho da proposta de parque, que ela é da arquitetura, né? Então, a gente tem uma boa junção hoje, a história, né? E arquitetura. E aí, a gente vai falando um pouquinho, eu vou tentar falar rapidamente, eu fiz uma apresentação fazendo um balanço das nossas ações em 2020, e vou tentar falar rapidamente para dar mais espaço para a Priscila falar um pouquinho do projeto de arquitetura, né? Um projeto de arquitetura arquitetônico que ela fez para o Parque do Capão, né? Aí é Priscila que fala um pouquinho, e aí eu posso fazer a apresentação, né? Colocar a apresentação de hoje, tá? Priscila. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer muito o convite para participar dessa discussão que é a segunda vez, né, que nós somos convidados para participar desse tipo de discussão através do IFMG. Eu me sinto muito honrada, agradeço aí mais uma vez a Rose, né, a Roseli, por ter me acolhido nesse projeto, em primeiro lugar, né, e como eu falo outras vezes, né, já falei muitas vezes, aqui eu sou mera espectadora. Né, estou muito feliz de participar, muito obrigada, viu? Eu espero que a discussão seja enriquecedora para todos, né, e que de alguma forma a gente possa aí elaborar uma boa discussão a respeito desse tema que é tão importante, né, para a nossa cidade hoje. Muito obrigada. Ô, Núria, posso fazer a apresentação então? Pode, ficar à vontade. Aqui embaixo no Meeting, tá vendo? O link do apresentador agora. O Daniel. Daniel! Que beleza, bem-vindo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Ei, Roseli, Priscila. Ei, Daniel, boa tarde. Boa tarde, como é que vocês estão? Grande prazer em revê-lo aí. O prazer é todo meu, eu estou muito feliz aqui que vocês estejam conosco mais uma vez. Obrigada. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E um feliz ano novo, né? Ele não está aparecendo a pantalha aqui, né? Não está aparecendo. Acho que está indo, está aparecendo, a gente está vendo sua tela. Sim, mas ela não está apresentando, né? Eu pedi a ajuda dos universitários aqui de casa, peraí. Deixa eu ver. Só um momentinho, gente. Tá. Ô, Luiz, Luiz, me ajuda aqui. Chama seu pai lá para mim. Não está apresentando. Deixa eu ver esse modo aqui. Vamos ver agora. Agora está apresentando? Está aparecendo? Ainda não. Se quiser me mandar também. Agora está indo. Foi. Foi? Então tá. Ótimo. Aqui para mim está a tela cheia, eu não vejo vocês mais. E aí eu fiz uma apresentação hoje do balanço, um pouco do balanço que no Capão, que é um movimento, né, que está na região de Venda Nova. Com a Baba. Fecha a porta para mim.
E aí a luta para a construção do parque de Venda Nova, né? E eu escolhi dentre tantas coisas, igual a Núria já falou, tem uma trajetória já desde 2013, né? A gente está fazendo agora aniversário em janeiro, que começou em janeiro, né? 8 anos de trajetória, de trabalhos, né? E aí eu escolhi um pouquinho falar sobre um balanço de 2020, que foi um ano atípico para todos nós, né? Mas antes eu resolvi falar um pouquinho de quem somos, né? Desse movimento que acontece na região de Venda Nova, né? Que é um movimento socioambiental em favor da revitalização do Córrego do Capão, da implantação desse parque do Conjunto Habitacional da Lagoa, que a gente chama carinhosamente de Parque do Capão, e isso em Venda Nova, né? Esse movimento, ele surgiu em 2012, 2013, a partir de uma proposta de educação ambiental numa escola de educação básica, né? Uma escola da rede municipal de Belo Horizonte. Eu trabalho nessa escola até hoje, né? Como professora da educação básica. E eu trabalho com o que chamam de Fundamental 1, né? E em 2012, a gente fez um projeto chamado As Escolas da Bacia, e aí fizemos uma parceria com o Laboratório de Ensino e Pesquisa que está no UFMG, que é o LABEP, né? Ele fica na FAI, né, junto com o CP, e o Projeto Manuelzão, né? E a gente colheu tanta experiência positiva que a gente foi convidado, a escola, no caso, né, a formar um núcleo Capão. A gente passou a ser um núcleo Manuelzão. E a gente teve assistência do projeto durante o tempo. Até hoje a gente tem, né? Tem os núcleos Manuelzão. A gente hoje possui uma representação como sociedade civil, né? Somos conselheiros lá no Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça. Eu, Giovânia, eu sou titular, e Giovânia é suplente, junto comigo. E a gente tem feito esse caminho, né, de pé, muito na comunidade, né, de repensar muito a questão dos rios na paisagem urbana. Encontrei com Núria nesse caminho das águas aí, tentar pensar a questão dos córregos vivos, né, e a gente tem uma metodologia de trabalho, né, apesar de estar na educação básica, base comunitária, né, que a nossa referência é essa, a gente tem, sim, né, uma metodologia que é replicada em rede, né, é uma tecnologia social. A gente tem as intervenções que elas são construídas por atores sociais, desenvolvidas no processo social e político-cultural, na tentativa de criar uma identidade coletiva para o movimento, a partir de interesses comuns, né. Então, a gente tem como movimento, né, a gente não é ONG, não é OCIP, a gente tem alguns colaboradores, eu acho que vários, né, de um trabalho que começou em 2012, a gente pode dizer hoje que tem 20, em média, 20 colaboradores, né, que são, tem professores, tem engenheiro ambiental, tem arquitetos, né, arquitetas no caso são mulheres, né, as 3 arquitetas que trabalham, aliás, as 4, né, que a Clarice é estudante de arquitetura, são mulheres, né, tem um feminino muito forte nesse grupo, tem lideranças comunitárias, né, tem pessoas da comunidade mesmo, enfim, é um grupo bastante eclético, né, e a gente tem esse trabalho de formiguinha na comunidade, tentando, né, convencer e mostrar para a comunidade que um outro córrego é possível, né, essa coisa de via, de tamponar córrego, isso, além de ser proibido por lei, né, não traz relacionado ao meio ambiente, né, a gente faz as questões sustentáveis, né, cidadãs, então a proposta do córrego aberto, do córrego vivo, é uma proposta que a gente tem divulgado na comunidade, tá? Então, esse movimento, ele é em rede mesmo, né, não só, a natureza dele é assim, né, e ele possibilita várias interfaces que a gente tem feito com eles, né, interações na horizontal, né, horizontal. Eu falo que hoje estou na coordenação, né, mas eu coloco também uma referência, como referência, mas a gente tem outras pessoas no grupo que também podem fazer esse papel tranquilamente, né, até Giovanni não pôde estar, não está em Belo Horizonte, né, até no grupo de WhatsApp que a gente tem, ele falou, ó, qualquer um de nós pode representar, pode falar sobre o núcleo, e isso para a gente é uma grande vitória, falar sobre essa história, contar sobre o movimento, o que a gente deseja, nossos anseios, nossos desejos na comunidade, isso é muito importante, né, então isso possibilita interfaces, interações horizontais, organizações de instrumentos de pressão, né, para a prefeitura, por exemplo, o Estado, né, que representa o Estado, e abre novos campos de possibilidades e que interconectam instituições, práticas sociais, fortalece o processo de constituição de importantes fontes de informação, troca de saberes e experiências, né. Tenho lido muito sobre saberes tradicionais, saberes periféricos, e a gente se encaixa nesse perfil, né.
desses saberes periféricos, dessa luta que se dá no chão da comunidade, né? E a comunidade, as lideranças falam muito disso, da prática, né? Uma das grandes resistências que a gente teve no início desse trabalho que começou na escola, e da escola foi para o CRAS, e do CRAS foi para a Associação do Bairro Lagoa, foi esse incessante pedido da comunidade que fossem feitas ações práticas, né? Então, hoje a gente adotou um mutirão, no caso, mutirão de plantio, de árvores, mutirão de plantio, de pintura, né, de grafite, como uma estratégia de ações e intervenções no espaço urbano, né? Só que a gente foi beber dessa metodologia, desse conhecimento em outros lugares, em outras fontes. O próprio Projeto Manuelzão, né, com seus núcleos, né, Manuelzão, o próprio Comupra, né, que tem um trabalho muito interessante no Baixo Onça, que é o Deixe o Onça Beber Água Limpa. Eles trabalham com essa metodologia, é um grupo mais amadurecido, tem umas questões mais avançadas, mas é um grupo que é parceiro, Mata do Planalto, Projeto Pomar BH, e por aí vai. A gente vai tentando fazer as conexões, né, e vendo que a gente tem em comum, e um acaba fortalecendo o outro grupo, né. Um pouquinho da bacia, né, hidrográfica, que a gente tem em endereço hidrológico, né, e nossa unidade de trabalho, pensar as ações, é a bacia hidrográfica. A gente pensa tudo a partir da bacia hidrográfica, né, e o Capão tem mais ou menos 2,5 km de extensão, a cabeceira dele está tamponada, mas a maior parte dele tem leito natural, e aqui é a bacia do Ribeirão Onça, né, essa bacia hidrográfica, ela tem uma parte dela em Contagem, uma parte em Belo Horizonte, e aqui, ó, a bacia do Vilarinho. A gente hoje se considera, a gente fala muito disso, que a gente está no berço do Vilarinho, né, pertence a essa microbacia do Vilarinho, do Ribeirão da Isidora. A gente frisa muito a importância desse nome social, eu acho que para a luta ele é importante, Ribeirão da Isidora, e aí o região do Baixo Onça, né? Então, todas as ações que a gente faz aqui, né, a gente tem uma repercussão positiva ou negativa, dependendo do que for, lá no Baixo Onça. E a gente tenta manter esse diálogo, sabe, incessante, entre essas bacias. Tem o núcleo Isidora também, né, e tem o Comupra aqui no Baixo Onça. Aqui é um mapa mais pictórico, um cartaz, onde mostra o Córrego do Capão aqui, ó. Ele não está nas proporções que deveriam ser, né, porque ele é mais para ilustração. Isso aqui foi um projeto que a gente participou entre 2017 e 2018, o projeto hidroambiental, ele foi patrocinado com a verba que vem da cobrança da água, né, com o Subcomitê de Bacias Hidrográficas do Ribeirão Onça, né, que era para identificar as nascentes do Ribeirão Onça, né. Aqui no Córrego do Capão foram identificadas 50 nascentes, né, o Giovanni foi um mobilizador social na época, né, e isso que ele não conseguiu voltar de novo para ver as outras, e cada hora alguém fala, na minha casa também tem uma, então tem um catálogo, ele é facilmente acessado na internet, né, no Comitê de Bacias lá, no CBH Velhas, a gente consegue acessar esse catálogo de nascentes, e aí tem toda a descrição, georreferenciamento, aí fala da qualidade dessa nascente, se ela está muito antropofizada, quais as condições dela, e a gente encontra nascentes de vários jeitos, né, de vários tipos, desde aquelas que estão no fundo do quintal, aquelas que se encontram no passeio, principalmente na área do parque, né, na área do Parque do Capão, na época foram identificadas pelo menos 8 nascentes, né, e aí, um pouquinho, só para falar rapidamente da área do parque hoje, porque além do Córrego Capão, a gente tem uma área do parque, que é o Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa. Esse mapa aqui, eu trouxe da dissertação da Daniela, né? A Daniela também formou arquitetura em 2019, e ela vai trabalhar somente com essa área do parque aqui, ó, que está tracejado vermelho. São mais ou menos 16 mil metros quadrados de área, né, ele não é atual, essa fotografia não é atual, esse plano foi votado, um plano diretor, ele entrou como parte, um plano diretor em 2019, né, essa área aqui é um campo de várzea, ele foi revitalizado, então ele está com alambrado novo, não está assim agora, tem mais construções aqui na margem, e aqui tem a comunidade cigana, que mora aqui, essa comunidade cigana, ela tem mais de 35 anos que utiliza essa região como pouso, né, hoje são considerados sedentários, né, mas na antropologia, tem um laudo que foi feito por São Gabriel, onde eles identificam essa comunidade Calon, do Céu Azul, parente lá de São Gabriel, né? E eles têm um modo operante que são chamados de comunidades móveis, né?
por exemplo, quando vai fazer comércio, ele leva, né, a família toda vai, né? Então, leva a barraca, leva o filho, leva o cachorro, leva a esposa, vai de carro, meus carros. O casamento também, às vezes casamentos, longos casamentos, assim, as pessoas viajam e se mudam, né? E elas têm que ir para outro lugar onde elas encontram um pouso, né? Um outro acampamento, ela encontra um pouso. E, então, esse laudo foi muito importante, né, porque ele chama essas comunidades de comunidades tradicionais, né, e a comunidade Calon, de unidades móveis. Então, elas precisam desses lugares para chegar, lugares de pouso, né. Tem algumas aqui que são já casas de alvenaria, acredito que a maioria, mas, infelizmente, essa região aqui, ó, do Capão, é a região que tem mais vulnerabilidade. Em 2015, teve um trabalho do Vinícius Oliveira, onde ele cruzou dados do IBGE com dados da saúde, e aí ele fez um trabalho sobre a bacia do Vilarinho. Aí entrou Capão, entrou também Mantiqueira, e acho que um outro córrego que eu não me lembro o nome. E aí ele vai falar no final que 6% da área do Vilarinho está em estado de vulnerabilidade. Aí quando você vai lendo a dissertação dele, e você vê os mapas, aí dá direitinho essa região aqui, de alta vulnerabilidade, né? E aqui do lado tem uma proposta da Daniela também, né, que vale a pena até outro encontro, outro convite para forças de parque, né, ela já, dentro do zoneamento atual, ela já vai trabalhar, ela já fez um recorte, né, que está na dissertação dela, do plano diretor das áreas de zoneamento, e, inclusive, ela faz uma proposta até diferenciada para esse zoneamento, porque aqui, ó, a maior parte é né, de interesse social, né, uma área especial para interesse social. Aqui é o conjunto habitacional da Lagoa, tem uma parte aqui que não está ocupada, tem a parte de ocupação moderada, tem a parte aqui em verde, que é de área de preservação ambiental. Essa comunidade cigana aqui, desde 2014, ela está com um processo de regularização fundiária do Ministério Público, mas que não avançou. Então, a Priscila já pensou numa proposta incluindo ciganos, Daniela também já começou a pensar nisso, né, de como essas comunidades, elas podem ser incluídas nesse processo do parque, né, que a gente almeja que elas continuem aqui, né, ainda mais que elas são patrimônio imaterial de BH. Aí a Daniela tem uma proposta mais à frente, eu vou só mostrar rapidamente, que é uma proposta de parque, né, com aparelhos tudo mais, e também ela vai frisar a questão da habitação social, 120 moradias aqui nessa área, a proposta dela, né, então foi um presente que chegou para a gente em 2020, né, aqui é só para mostrar um pouquinho nossa campanha que foi 2017 2018, que foi um marco, onde a gente se posicionou enquanto movimento, a gente fez a questão das nascentes, ponderou sobre elas, a ideia é que houvesse a adoção de nascente por escolas, pela comunidade, né, então a gente fez esse documento, e aqui a gente já não chama nem de parque linear mais, a gente tem falado parque mais ciliar, para chamar a atenção, dando ênfase à questão da mata ciliar, né, da importância da mata ciliar em torno do córrego, especialmente em épocas de chuva como a nossa aqui, né, para manter não só a permeabilidade do solo, a gente falou de corredores ecológicos, né, e tudo mais. Então, a gente, só para ilustrar, e esse panfleto circulou muito na comunidade, a gente fez vários para circular na comunidade, para que essa ideia, ela seja introjetada, assim, no imaginário da comunidade, que, infelizmente, espera uma via, né, ainda espera uma via na região, porque por mais que as pessoas não tenham nem passeio, não tenha rua, o portão dela dá direto para o córrego, ela mantém um portão de garagem. Então, infelizmente, a gente tem que esse imaginário de que os rios virem avenidas, né? Que não é o nosso desejo. E aí, o balanceio aí de 2020, o balanço, a gente, vamos falar um pouquinho dos mutirões, né, que a gente fez, começou o ano com mutirão, e a gente teve esses parceiros, projeto como a BH, o Autogestão, o Ecotrabalhismo, Mais Árvores, né, e a Shirley, até assistindo a gente aí hoje, ela que ficou incumbida de conseguir essas mudas pra gente, ela conseguiu em Ribeirão das Neves, e a gente conseguiu plantar nesse dia lá 35 mudas, né, de plantas nativas, porque a gente bate sempre na tecla, né, o lugar tem que ser ocupado por árvores, porque senão a gente não ocupa esses espaços, é o Botafora que vai tomar conta, ou então é a ocupação
ocupação irregular, são as invasões, né? Então, a gente tem feito frisado muito, batido na tecla de que esses espaços precisam ser ocupados por árvores, apesar que é uma área bastante alagadiça aqui, ó. Isso aqui agora, a gente não consegue entrar nesse período do ano nessa área, porque tem muitas nascentes, está muito alagado, né? Mas a gente fez o plantio de 35 mudas, né? Aqui o modo da gente divulgar os trabalhos aqui é a Giovanni, né? Que fica encarregado de fazer essas faixas para a gente, né? Sempre pensando na reutilização de materiais e tudo mais. Então, a gente fez o plantio de mudas. E depois dos plantios de mudas, tem a equipe, né? Junto aqui do Pomar, do Mais Árvores, dos meninos, né? Do Capão. A gente depois teve um monitoramento, mas antes do monitoramento, a gente também, em fevereiro, participou aqui, ó, junto, fez uma parceria com o Bloco 38. Aí a Giovanni e o Talmer, que tá por aqui, que eles é que organizam esse carnaval, né? Então, para a gente foi muito legal participar desse dia, foi um evento inusitado para a gente até então não tinha feito carnaval aí na praça, que é a Praça da Paz Celestial, mas conhecido como Praça da Lagoa, então foi uma tarde, assim, bastante agradável que a gente teve aqui, né? E a gente espera que nos próximos anos, pós-pandemia, a gente consiga voltar com isso, né? Porque além de falar das marchinhas tradicionais, que eles trocavam, que tem instrumento de sopro e tudo mais, foi se falado sobre o parque, a questão foi um carnaval mais ambiental, sabe? Socioambiental, né? O Talmer, esse aqui é o Talmer também, né? Que ele é um dos coordenadores do Trem de Doido, Giovanni também está junto com ele, né? E aqui o monitoramento das mudas do parque, né? Porque foi plantado em fevereiro e as águas de março fechou no verão e depois a gente tinha que fazer o monitoramento. Esses gotejadores, geralmente, como a BH, que trouxe essa ideia para a gente, né? Já de colocar os gotejadores junto com as plantio de mudas, os gotejadores, né? E depois tem que fazer o coroamento das mudas, eles vêm, essa metodologia do plantio, eles acompanham a gente no início. Aí tem que tirar o chapéu para a Érica e para a Shirley, que foram as que mais, no primeiro momento, conseguiram visitar essa área aqui, e antes da pandemia, né? Para fazer esse monitoramento, que é uma área toda aberta, né? Então, tem cavalo, tem vaca, tem gado, né, que fica solto, mas, principalmente nesse momento aqui, era para molhar as plantas mesmo, né, encher os gotejadores, né? Aí, de 35 mudas, a gente conseguiu, esse aqui é um outro momento, que foi lá, depois o Giovanni faltou com os meninos, né, a Shirley também, eu fui também uma época, e das 35 mudas que foram plantadas, a gente conseguiu identificar depois 15 mudas, né? E para os próximos anos, a gente pretende, né, esse ano, voltar e renovar esse plantio, né? Também outro presente que chegou para a gente em 2020 foi as Memórias Ribeirinhas. Esse projeto aqui foi da Clarice Flores. Clarice é estudante de arquitetura, né? Ela também participa com a gente, é uma colaboradora do núcleo, né? E essa proposta do Narrar a Resistir, ela escreveu no Laboratório de Emergência da Covid-19, Reconfigurando o Futuro, que é uma iniciativa da Silo, Arte e Atitude Rural, e do Instituto Procomum, né? E a proposta deles era justamente fazer com que as pessoas produzissem de maneira remota. Então, a Érica participou junto comigo, Clarice, tem a Tatiana, então, assim, foram 2 semanas de intenso trabalho, e, assim, e produtivo demais. No nosso grupo, tinha gente de São Paulo, Belo Horizonte, Contagem, e, assim, conseguiram produzir um site, conseguiram produzir os layouts, as vinhetas, assim, tudo muito, para mim, tudo muito novo. Eu fiquei encantada com o processo, né? Então, vale a pena, convido vocês depois a entrar, conhecer o site narrarresistir.org, né? Porque tá, assim, como diz o outro, muito bonito, né? Muito sensível, né? E é formado em podcast, né? Então, você põe para ouvir as narrativas ribeirinhas, né? Maju está aqui na capa do Velhas, né, essa edição, a gente se sente orgulhoso também, porque nós somos contemplados nessa edição. E a revista do CBH Velhas, ela tem uma circulação nacional, né, então ela falou, além do Narradores da Natureza aí, falar da Memórias Ribeirinhas, Narrar a Resistir, né, dessa leitura sensível que Clarice conseguiu trazer num ano tão atípico, né, tão difícil, tão duro para a gente. Ela foi buscar essa referência no Guimarães Rosa, que é uma referência de literatura mundial, e também do Ailton Krenak, né,
que formas de adiar o fim do mundo, né, que é você contando as histórias, cada vez você contando as histórias, é uma forma de adiar o fim do mundo, né? E a Majô Zeferino aí, que está na capa, ela para a gente é uma referência, né? Ela hoje atua muito no comum, para não deixa o onça beber água limpa, mas ela tem uma referência para a gente, que é a construção do Parque Nossa Senhora da Piedade, do modelo do Drenubes ainda, né? E ela tem uma atuação muito importante nessa época, porque ela faz um trabalho de dentro da escola, um trabalho de comunidade, né? Então, a gente tem ela como referência também, e essa revista ficou linda, porque mostra o movimento que é do Núcleo Capão no território, aparece o Henrique com grafite, Dona Glória da associação, né? Então, a gente se sentiu muito honrado com essa edição, porque nos contemplou bastante, né? O movimento no chão da comunidade, né? Também está disponível também nas redes sociais, no site, né? Ela é uma revista online, você pode entrar, acessar e ler a revista, né? E ela é muito bonita, né? É uma revista muito bonita, muito bem feita. É uma revista, assim, que dá para trabalhar com elas na escola, ou sei lá, né? Mas ela é muito bonita e dá para aproveitar bastante, né? E nossas reuniões remotas, né? Para mim foi um desafio, até hoje ainda é um desafio, né? Essas novas tecnologias. A gente conseguiu fazer 2 presenciais, que a gente ocupava o espaço da Associação Comunitária do Bairro Lagoa, ou então o Projeto Vida Padre Galiac, né, que é um projeto de assistência social que existe na comunidade há mais de 12 anos, que trabalha com crianças carentes, de 6 a 15 anos, mas depois com a pandemia a gente demorou um pouco se organizar, mas conseguimos fazer 5 reuniões, né, remotas, né, por teleconferência, e continuando os planejamentos, né, e também chegou para a gente esse presente maravilhoso que é do André. O André, ele é o produtor né, do Octopus Filme, né, que é uma produtora audiovisual, e ele tem o interesse de fazer o documentário, né, o documentário filme sobre o Capão. Ele é um típico ribeirinho urbano, né, uma pessoa muito sensível a ele, a esposa, a mãe, a família, né, e foi um presente também, não conseguimos, ele tentou entrar com edital, né, PBH, para verba para o documentário, a gente não conseguiu, mas ele vai fazer o documentário. Aí nós estamos preparando uma vaquinha online, né, para poder arrecadar, angariar esses fundos, para poder fazer esse documentário filme, né. Mas o André é uma pessoa muito sensível, eu acredito que, né, vai ficar um documentário muito bonito, né. Essa foto, eu acredito que é da janela da casa dele, né. Aí na região do Piratininga, numa época de cheia, né, e aí a gente está conversando sobre isso, né, como fazer, ele já está terminando, está preparando, né, os vídeos para poder fazer a vaquinha online, então, breve a gente vai ter notícias sobre isso também, tá? Eu vou passar só rapidamente, não vou me atentar aqui, tem um videozinho que foi feito pelo André, né, para a gente chamar a atenção sobre o esgoto. Apesar de ter passado o coletor de esgoto, interceptor de esgoto, entre os anos de 2010, 2011, no Capão, acho que na margem esquerda, né, ele tem interceptor, as pessoas não são obrigadas a fazer essa ligação, né, é voluntário, né, por adesão. Então, o Capão recebe muito esgoto, né, muito efluente, e aí a gente, aqui é o acampamento cigano, né, que está atrás, é a parte pior, aquela que eu já mostrei no mapa, né, a pior parte do córrego, e aí, com essa pandemia, além do esgoto, do cheiro muito forte, da água muito escura, né, tinha muito entulho também. A gente fez esse vídeo, encaminhamos para a Copasa já nos deu um retorno, a gente está trabalhando também com o subcomitê de bacias do Ribeirão Onça para poder fazer essa mediação. A Copasa disse que tem um interceptor, que talvez pode ter ocorrido um movimento das manilhas, né, mas quem fiscaliza é a prefeitura. A gente já teve uma experiência com a vigilância sanitária anos passados, anos atrás, que foi positiva, então a gente está esperando retomar aí as reuniões do comitê de bacia para poder retomar também com essa discussão, para ver se consegue juntar tanto a prefeitura quanto a Copasa, para ver se consegue sair dessa situação comum, porque se desde 2010 tem interceptor, por que a água está tão suja ainda, né? Por que recebe tanto esgoto ainda, tá bom? É um videozinho, depois, se der tempo, a gente volta nele. E aí, um pouquinho só rapidamente desse projeto da Daniela, né? Daniela Santos defendeu em 2019 pela FUMEC, ela é aluna do FUMEC, mas é em 2020 que ela apresentou para essa proposta de parque, né?
essa proposta dos córregos na paisagem urbana, de interação, de lazer, né, acho que a preocupação hoje da arquitetura é influir mesmo, né, que seja uma área de lazer, quer dizer, pensar na água bem perto, né, botar o pé na água, essa perspectiva, né, de pensar. E aí tem aqui um pouquinho ela mostrando, né, eu acho que valeria a pena depois um outro convite, ela faz as habitações, né, são um bloco, um conjunto habitacional com 120 moradias sociais aqui dentro da área do parque, de forma harmônica, né, contempla as habitações e o parque, né, de forma harmoniosa, ela consegue pensar nisso, né, e aumentando também a área de preservação ambiental, né, isso aí é para a gente começar a trabalhar com o imaginário da população que não acredita que isso possa virar realidade, né, elas pensam que vai virar uma rua, e por que ela vai fazer a ligação de esgoto, ela vai pagar o dobro, né, se ela mora na beirada de um córrego sujo. Então, todas essas ideias, essas propostas aí, inclusive, Poliano batia muito nessa tecla, e só fazer um parêntese, né, o Poliano, depois de 2 semanas, 2 meses internado, graças a Deus, ele teve alta terça-feira, está em casa se recuperando, né, da Covid. Então, o Poliano batia muito nessa tecla de fazer essas propostas de córrego, de parques, para as pessoas começarem a entender das possibilidades de vislumbrar uma coisa melhor que uma avenida no território, né? Aí um mutirão, Semana Lixo Zero, nós participamos, porque é o nosso grande desafio, além das ocupações irregulares, das invasões, bota fora, o esgoto e os bota fora que continuam, né? E aí é uma estratégia, né? O grafite, o plantio simbólico, a limpeza simbólica, né? Para chamar a atenção através da arte, para colocar a importância de preservar uma área dessa, né? Aí Giovanni e os meninos, né, do grafite, a Céia, o Henrique de Sade está aí, né, o plantio, né, Nelson José de Almeida, e é um ponto limpo. Hoje, o Capão tem 4 pontos limpos, e essa é uma estratégia utilizada pela SLU, né, da Gerência de Venda Nova, e especificamente de fazer esse espaço, né, e a ideia é que a comunidade adote esse espaço. Então, a gente tem tipo uma parceria com a SLU, que a gente tenta fazer, assim, revitalizar o espaço, está sempre fazendo plantio de mudas, para ver se a comunidade adota também o espaço. Nós chegamos a adotar um espaço perto da escola onde eu trabalho em 2018, 2019, fizemos esse trabalho com os meninos também, né, de adoção dos pontos limpos, né, é importante a população ver, reconhecer, né, que não é lugar de botar fora, né. Aí é o nosso último mutirão, isso aí foi na rua Manuel Porto, né, a gente, acho que não lembro se foram 10 ou 12 mudas frutíferas, né, e também ornamentais, foram feitos plantio nesse dia, né. Aí, o grafite junto, né, tem outras lâminas, só que eu fiquei com medo de ficar ocupando muito tempo, e aí eu trouxe só essas 2, né, que é aí o Henrique, o Giovanni, o Gelo, que são os meninos do grafite, né, que estão junto com a gente. O que eles precisam é de tinta, né, eles tendo tinta e conseguindo autorização do muro, a gente consegue articular e fazer os mutirões, né, e o nosso grande desafio também são as tintas para os meninos do grafite, né, e aí ficou esse mural lindo, maravilhoso, né, e aí um outro desafio também nosso é o cumprimento dessa lei, 11.277, né, ela foi votada em 2020 ainda, ela destina 237 mil para cercamento da área do parque, né, o Parque do Capão, o conjunto habitacional da Lagoa, né, isso aí foi uma emenda parlamentar do vereador Gilson Reis, né, do PCdoB. Infelizmente, ele não foi reeleito, mas ele apresentou essa emenda, né, para que a receita, né, estimasse dentro da receita fixa de despesa do município para o exercício financeiro de 2021, né, então, o desafio da gente acompanhar, fazer com que essa verba realmente ela seja destinada, ela chegue ao destino dela, né, então, esses desafios todos aí, né, das cidades mais permeáveis, né, o esgoto, o lixo, o entulho, né, a ocupação irregular, né, e a proteção das áreas verdes, tá? Eu vou terminando aqui, vou passar para a Priscila, para ver se a gente consegue depois abrir para perguntas, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada, Roseli. Agora a Priscila vai apresentar para a gente. Você vai compartilhar também, Priscila?
Sim, vou compartilhar. Eu já fui muito contemplada, né, na fala da Rose, porque... Só um minutinho, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí a gente já começa. Só um minutinho. Vou abrir aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver, gente, a minha tela? Sim, sim. Então, conforme eu já falei, né, eu me sinto muito contemplada pela fala da Roseli, porque a Roseli está no projeto, né, como frente aí, né, apesar de ser uma liderança horizontal, mas a Rose está aí sempre à frente, colocando a gente para frente para não desistir, né, porque tem sido tempos muito difíceis, a gente já vinha de uma luta complicada antes da pandemia, e com a pandemia acabou ficando mais difícil o nosso trabalho, né, para todos, né, de maneira geral. Então, gente, eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Priscila, eu sou arquiteta e urbanista, eu me formei no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks no ano de 2016. A apresentação que eu vou mostrar para vocês agora é o resultado do meu projeto final de graduação para obtenção do meu título como arquiteta. A minha orientadora, né, desse projeto foi a Luciana Souza Bragança, e através desse projeto eu tive uma parte da minha vida mudada, porque eu fui inserida dentro do Córrego do Capão, né, o que começou apenas como uma pesquisa, hoje faz parte da minha vida. Hoje eu não tenho, esse último ano, né, a gente não conseguiu estar tão presente fisicamente, mas sempre estamos presentes, né, um com o outro, trocando informação, compartilhando, e sempre buscando, né, compartilhar o máximo durante esse período tão difícil, né, para que o nosso trabalho não se perca, né, ele não seja esquecido, né. Então, assim, graças a Deus, os trabalhos do núcleo, eles têm ficado muito ativos. O que acontece, gente? Eu comecei o projeto de pesquisa em 2015, né, que é o período da monografia, e naquela época a professora Regina Xavier, ela estava em contato com o Projeto Manuelzão, né, porque o Projeto Manuelzão estava iniciando aquele processo de buscar nas instituições de ensino, né, nas faculdades, nas universidades, projetos que instigassem esse tratamento com os rios, né, a requalificação, a reutilização dos espaços, a revitalização, e principalmente relacionado aos córregos. Então, o ano que eu escrevi a monografia, creio que foi um dos primeiros anos que o Isabela Hendricks participou dessa contribuição, né, de troca de trabalhos e troca de experiências com o Manuelzão, e a professora Regina já tinha contato com o Manuelzão e ela me apresentou ao núcleo, né, o projeto Manuelzão fez essa articulação, né, entre o Isabela, o núcleo Capão e eu enquanto estudante. E aí ela me convidou, né, me convidou para uma reunião, e foi aí, em 2015, que eu conheci a Roseli, Dona Glória, Dona Heloína, e o pessoal que fazia parte do núcleo naquela época, né, algumas pessoas ainda permanecem, muitas pessoas chegaram ao longo do tempo, e naquela época as reuniões do núcleo ainda eram no CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social lá do bairro Lagoa. E eu fiquei assim, encantada na primeira reunião que eu fui. Eu cheguei lá achando que eu tinha respostas, e eu saí de lá achando, na verdade, que eu não tinha resposta nenhuma, e que, na verdade, eu estava lá, era para aprender. Então, ali na hora, naquela primeira reunião, a minha ficha caiu. De onde que veio a ideia de fazer nessa área o projeto? Inicialmente, quando eu comecei a fazer o estudo do referencial, pesquisar bibliografias para poder propor a monografia, eu ia fazer sobre o onça.
só que meu professor na época, né, orientador da monografia, era o professor Leandro Aguiar, e aí ele falou comigo assim, Priscila, vamos dar uma olhada em outras áreas, e hoje eu agradeço muito, porque ele me instigou a procurar outras áreas. Eu basicamente fiz o quê? Eu peguei o mapa de inundações daquela época, de 2015, disponibilizado pela TDH, né? Estava no site da prefeitura, e eu falei assim, eu vou pegar a área que tem mais pontos de inundação e eu vou trabalhar nela. E, para minha surpresa, a regional Venda Nova, que é onde é localizado o Córrego do Capão, era a regional que mais tinha pontos de inundação. Naquela época, em 2015, eram 19 pontos. Hoje, a gente sabe que isso aí deve estar muito maior, né? A gente teve um agravante muito grande na questão das chuvas, na questão da falta da permeabilidade do solo, né? E hoje, esse número deve ser muito maior. E aí eu falei, vou fazer nessa área. E, assim, para minha surpresa, eu fiquei muito surpresa dessa área ter tantos pontos de inundação, porque eu sou moradora da região, né? Eu nasci, fui criada num bairro próximo à Venda Nova, que está dentro dessa regional, e eu não sabia que essa regional tinha tantos problemas, né? A gente sabia, né? Eu sabia do problema do Vilarinho, né? Da Avenida Vilarinho, que sempre inundava, mas haviam outros tantos pontos que eu nunca tinha ouvido falar. Então, o que eu fiz? Eu resolvi pegar nessa área e a escolha do córrego, né, do curso d'água, ela se deu eu analisei várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão de impactar diretamente, né, nas inundações que aconteciam na Vilarinha, ainda acontecem, e também a questão de possibilidade de trabalho. A área do Córrego do Capão, que tem 2,75 quilômetros de extensão, mais ou menos, é uma área com um potencial gigantesco para trabalho. Então, assim, de cara eu já falei, gente, eu vou trabalhar aqui. E aí, o que acontece? Esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui é a inserção e diagnóstico, é um fragmento de todo o trabalho, né, elaborado durante o projeto de pesquisa, e nele aí vocês podem ver aonde que fica a regional Venda Nova, né, os principais eixos viários, a inserção local, como que o Córrego do Capão, ele se dá dentro desses bairros, né, ele é permeado por 5, 6 bairros principais, né, Céu Azul, Lagoa, Lagoinha, Piratininga, Jardim Leblon, né, tem algumas pessoas que até conhecem muito essa região, né? Principalmente os moradores, eles falam que é uma região muito bem servida de serviço, de todo tipo de infraestrutura, né, gente? Relacionada, assim, a serviço, transporte, escola, igreja, comércio. Então, assim, é uma área muito boa, apesar do Capão estar na situação que está, né, de degradação. A Rose já falou a respeito da hidrografia, né? Mas eu vou falar um pouquinho da microbacia do Córrego do Capão, que é essa imagem aqui, ó, do cantinho, ó, esse zoom, que o Córrego do Capão em si, ele não tá ali sozinho dentro dessa microbacia, né? Ele tem outros cursos d'água que acabam contribuindo para esse problema da inundação que a gente tem hoje, né? Nós temos 5 cursos d'água, 3 não são... 2, na verdade, são muito pequenos, então eles não têm nome, eles não receberam nomenclatura, e nós temos, além do Córrego Capão, outros 3 cursos d'água que são mais expressivos. Nós temos aqui no canto, na parte superior da tela, o Córrego da Rua Olga. Ele está tamponado hoje, ele está passando embaixo de via, ele está praticamente todo tamponado. Do outro lado do Córrego do Capão, nós temos 2 cursos d'água que são mais expressivos, que é o Córrego Piratininga, que é esse aqui, mais clarinho, e o Córrego Ribeirão Vermelho. O que acontece? Hoje, a gente já pulando para essa imagem de baixo aqui, ó, onde tem a área de inundação, né? Esse fragmento aqui de informação também foi retirado da Carta de Inundações de Belo Horizonte naquela época, tá? Durante o ano de 2015.
e ela já deve ter sofrido alterações também e atualizações, mas hoje a gente percebe o quê? O córrego do Capão, ele está lá no fundo de vale, nós temos outros 3 cursos d'água, né? E um desses cursos d'água, que é o córrego Piratininga, ele tem uma característica, assim, peculiar. Ele tá parte aberto, parte fechado, ele tem seções, mas ele está localizado numa área que é alta, né? Ele está na parte mais baixa da topografia, mas ele está cercado por ruas e avenidas e vielas que são íngremes. E lá a taxa de permeabilidade é muito pequena, quase zero. Então, o que acontece? A água desce com muita velocidade para todos os lados, caindo no Piratininga. E essa parte da mancha de inundação aqui, ó, essa parte mais expressiva, é uma parte do Capão que já está ali na cabeceira do Vilarinho, né? Porque o córrego do Capão, ele tem esse nome, saindo lá do Céu Azul, onde tem, né, o inicinho dele. Quando ele chega ali na Avenida Vilarinho, né, que ele atravessa a Avenida Civilização, ele já vira córrego Vilarinho. E aí, o que acontece? A água tá vindo com velocidade intensa, não tem para onde escoar. O Piratininga joga essa água toda ali nessa parte do Capão, e o Capão, o que faz? Joga para frente, que é o Vilarinho. Só que chegando no Vilarinho, a gente tem um caixote ali de concreto, né, que contém, né, o rio dentro. E aí que vem o problema, por quê? Liso demais, impermeável, sem barreira nenhuma, ele vem rasgando. E aí a gente tem o problema da inundação que acontece lá na parte mais baixa da região do Vilarinho, que é aonde a gente tem hoje a estação do metrô, né, municipal, intermunicipal, as estações ali embaixo do shopping e o shopping estação. Ali vira um caos quando tá chovendo, e na verdade não precisa chover muito, tá, gente? A realidade é que hoje, com poucos minutos de chuva, aquilo ali já enche, e tem piorado bastante, sabe? Falando um pouquinho sobre as áreas verdes, quando eu fui fazer o projeto de pesquisa, eu via pequenos espaços fragmentados de área verde, né? A gente tinha muita área, principalmente na área onde a Roseli mostrou para vocês na apresentação anterior, que é uma área demarcada como sendo a área do Parque Habitacional do Lagoa, do Conjunto Habitacional do Lagoa. Aquela área ali, se você for pegar fotos do Google antigas, ela era uma área bem verdinha, e aí foi pastando, animais pastando, ações do homem sobre a natureza, e isso acabou se perdendo muito. Então, a gente tem poucos fragmentos de espaços verdes. E a ideia do projeto do parque é justamente conectar esses espaços verdes e criar um grande corredor ecológico, porque a gente está numa área que é uma área muito boa. A gente está entre o Parque Estadual de Serra Verde, entre o Sesc Venda Nova, entre outros parques, a região da Pampulha, Parque Ecológico. Então, assim, é uma área que pode virar, tem a possibilidade de potencializar, né, o corredor ecológico para passagem da fauna, da flora e alimentar esse sistema ecológico, né? Aqui embaixo, no canto inferior da prancha, eu coloquei uma proposta para a área na época, né, que era a proposta do VIURBS. A proposta do VIURBS, para quem não conhece, naquele momento era fazer grandes alças de transporte, né, grandes alças, viadutos mesmo, bem na cabeceira entre o encontro do Córrego do Capão com a Avenida Vilarinho, e conectar de forma mais ágil e para meio de diminuir o tempo de deslocamento do usuário entre Venda Nova e Contagem, né, sem ter que passar pela Avenida Padre Pedro Pinto, pela Antônio Carlos e os caminhos que são utilizados hoje. Só que a ideia, gente, ela é assim assustadora. Eu não tenho nem palavras para explicar a minha sensação quando eu vejo a proposta da época, né? Porque muitas pessoas iam ser relocadas, muitas famílias iam ser retiradas da área, coisa que um desejo que as famílias não têm, que
mudar dessa área, justamente por ser uma área muito rica em questão de serviços e etc. Mas, assim, o desrespeito com o córrego na proposta é uma coisa absurda, né? Tamponar o córrego, colocar umas areazinhas verdes e fazer grandes alças de ligações e corredores de ligação entre avenidas locais, arteriais, de grande porte. Então, assim, assustador. Essas fotos que estão aqui abaixo na prancha, eu fiz no dia que eu fui fazer uma das visitas, né? Tinha muita vegetação na época, o leito do córrego estava mediano, a gente estava numa época que não estava chovendo muito. E aí, logo em seguida, eu já venho para a espacialização do projeto. A ideia foi o quê, gente? Foi pegar todo o percurso, né? Esse percurso de 2,75 quilômetros, mais ou menos, e propor um parque que ele fosse caminhando junto com o córrego. Porque é uma área muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita, gente, é uma área que você tem grande potencial, sabe? Assim, para contemplação da paisagem, para contemplação da fauna, da flora, é muito legal. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, do que essas pessoas queriam, eu cheguei nesse primeiro diagrama, né, que foi o diagrama que eu apresentei como projeto final. Então, basicamente, como a Rose já mostrou, aquele primeiro fragmento, né, que a Rose mostrou sendo como parque do conjunto habitacional do Lagoa, é essa área aqui, ó, dentro do quadradinho da esquerda. Então, a ideia seria aproveitar da grande área, né, que a gente não tem edificado, que ainda não foi ocupada, né, pelo homem, e a partir disso propor, né, calçadão, passeios alargados para caminhada, pista de caminhada, pista para ciclovia, utilizar de próprios equipamentos que a própria comunidade já faz uso lá hoje, por exemplo, o campo de várzea, né, que hoje já tá mais... como que eu vou dizer? Na época que eu fui, era só um campo de terra. Hoje já tem um pouco mais de estrutura, né? Já fizeram algumas modificações na área. E tem também o acampamento cigano. Na minha proposta de projeto, eu proponho que esse espaço ele continue lá, ele seja valorizado pela cultura, né? Do acampamento ciganos, como a Rose já falou, né? São uma das poucas comunidades que a gente tem hoje, né? Em Belo Horizonte, e aqui na nossa regional, nós temos eles que estão há mais de 30 anos, né, nessa área, então eles também fazem parte do parque, parte dessa construção desse parque. Então, a ideia era aproveitar, né, da demanda da comunidade para poder propor um parque que fosse responder a essa necessidade. Então, o córrego totalmente em leito natural. Em determinado ponto, se você quisesse atravessar de um lado para o outro, a todo tempo nós temos passarelas que fazem a conexão de um lado do parque com o outro, né, permitindo esse ir e vir. Como chega a determinado ponto que o parque é muito estreito, por exemplo, entre as duas ampliações aqui, ó, a gente tem uma área que é uma área muito estreitinha. Então, não dava para colocar, por exemplo, equipamentos todos de um lado só. Então, eu fiz essa divisão, esse balanceamento, né? Aquilo que gastaria mais espaço, eu coloquei de um lado, e de maneira que isso fosse equilibrado, sem agredir a margem do córrego. Porque nós já temos muitas casas, né? Muitas edificações nessa área, então, a minha ideia não foi contribuir para um assoreamento ou prejudicar de maneira nenhuma, ou potencializar, né, o problema da degradação, né, nessas faixas. Essa parte aqui, perto desse quadradinho vermelho aqui, ó, aqui eu propus uma piscina pública. Há muitos anos atrás, o bairro Céu Azul, ele já teve uma piscina pública, né, mas, infelizmente, ocorreu um acidente, aí essa piscina foi fechada.
E aí, conversando com a minha orientadora, ela falou, Priscila, vamos colocar o pessoal para pôr o pé na água, porque enquanto as pessoas não se sentirem pertencentes a isso, fazendo parte disso, elas não vão cuidar, elas não vão fazer com que isso continue tendo manutenção. Então, assim, a parte de fazer com que as pessoas fossem sensibilizadas veio através da água. Então, durante um percurso do córrego, aproveitando da topografia e também com a ajuda, né, de alguns recursos mecânicos, como o bombeamento, eu faria o desvio de uma parte do leito para alimentar a piscina através de uma cascata. Então, a água viria, seria bombeada e cairia lá dentro da piscina através de uma cascata. Com um deck de contemplação logo acima. Então, assim, ficaria muito legal. Claro que são ideias, né, gente? Quando eu fui propor, foi o tema mais polêmico do projeto e da monografia, porque as pessoas ficaram, nossa, mas você vai colocar uma piscina ali, como é que vai funcionar isso? Mas a minha orientadora me deu lá aquele gás, ela falou assim, não, vamos colocar assim o pessoal para colocar o pé na água. A gente não joga lixo na água que a gente usa. A gente não joga esgoto na água que a gente coloca as mãos e os pés. Nós não vamos colocar uma criança, nossos filhos, para usar uma água que está imprópria. Então, a ideia veio justamente desse princípio. E mais para frente, né, próximo que é onde tem esse outro fragmento aqui na direita, é uma área mais inundável. Então, o que eu fiz? Eu precisei retirar edificações, né, famílias que estariam nessa área, considerada como uma área de grande risco, e aí a ideia deu mais ou menos 40 famílias, a ideia era relocar essas pessoas para esse fragmentozinho vermelho aqui, ó, que na época era um grande lote vago que tinha na área, e que talvez, né, através da prefeitura, fosse possível, né, fazer essa intermediação através do Minha Casa Minha Vida, uma regularização fundiária, para que essas pessoas, mesmo depois de serem relocadas, elas continuassem inseridas dentro do parque. Aqui nessa parte da prancha, onde tem uns tracinhos coloridos, são diretrizes para a implantação na melhoria da questão da drenagem das ruas, de maneira que isso diminuísse o impacto, né, do sistema de drenagem lá no córrego do Capão. Então, a gente está vendo duas áreas que são mais altas, que é essa área aqui e essa área aqui, que está exatamente entre as duas ampliações do projeto. E nessa área a gente faria o quê? Jardins de chuva, asfalto drenante, vias de uso compartilhado, piso rugoso e outras tecnologias que nos permitissem fazer com que a velocidade dessa água diminuísse até chegar na rede de drenagem, tirando assim um pouco da sobrecarga do sistema lá no Vilarinho. Falando agora um pouquinho sobre o conceito paisagístico, pessoal, esse primeiro diagrama que vocês devem estar vendo aí em cima, ó, é a vegetação existente no local na época. E na parte de baixo era como a vegetação ficaria após a implantação do parque. Então, a ideia principal foi junção de várias categorias, né, de vegetação, para que durante todo o ano nós sempre tivéssemos vegetação lá para fazer sombra, para poder gerar os frutos, para poder ter a questão das flores e também a manutenção da fauna, né, os passarinhos e etc. Então, o que acontece? A ideia desse tipo de vegetação é que as pessoas possam, durante todo o ano, entrar embaixo da árvore e fazer um piquenique com a família, colocar a rede embaixo da árvore e usar esse espaço. E algumas das espécies colocadas, né, para essa proposta, todas são espécies nativas, e aí eu coloquei tanto as frutíferas como as que produzem flores, né, por causa que elas gerariam uma contemplação paisagística muito bacana do espaço.
Aqui a gente tem uma ampliação da primeira ambiência, né, que é aquela parte do parque do conjunto habitacional do bairro Lagoa, e a gente consegue ver um pouquinho como que isso ficaria, né, depois de proposto. Crianças brincando no calçadão, academia da cidade para as pessoas podendo utilizar esse espaço vivo e não para descarte irregular de esgoto ou lixo, né? Como que isso funcionaria após a implantação do parque? E aí aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó, a comunidade dos ciganos, que está aqui no canto esquerdo da tela, junto com uma mini estação de tratamento de esgoto para eles. Do lado oposto, né, à piscina, a gente teria que aproveitaria uma área, né, que hoje ela é privada, para poder inserir ela no parque, para fazer um grande deck e quadras, e também para as pessoas poderem utilizar esse espaço. Na próxima prancha, a gente tem a prancha chegando mais próximo ali da Avenida Vilarinho, que é onde seria proposto um centro de educação ambiental, com quadra de esportes, área para as crianças aprenderem como fazer a horta, como cuidar de uma horta em casa. E a gente pode ver também, ó, o encontro dos dois córregos. Aqui, ó, é o córrego Piratininga, ó, destamponado, e aqui é o córrego do Capão, né, até chegar na Avenida Vilarinho. A ideia do Centro de Educação Ambiental é justamente para fazer a manutenção, né, de tudo isso que a gente está tentando fazer com que a sociedade entenda a respeito do meio ambiente, a respeito, né, da importância, né, do impacto que nós temos na manutenção disso, né, para fazer com que as pessoas do futuro também tenham isso que a gente tem hoje, né, uma árvore, ela não é plantada só para hoje, ela passa gerações, é algo que vem passando, né, e aí dá para ver também um pouquinho melhor, ó, a ideia das tipologias, né, de tratamento do asfalto e da pavimentação das avenidas, para poder tentar diminuir o impacto na rede de drenagem. A ideia do Centro de Educação Ambiental, gente, além de ser outro equipamento, né, para a comunidade, ele é um equipamento que, apesar dele ter sido colocado numa área que tem risco de inundação, ele é feito todo em pilotis. Então, a parte considerada inundável, ela é toda, como que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Ela é superior, né, a essa área. Então, é um centro de educação ambiental que seria o cartão de entrada, né, para você conhecer o parque. E aí, as plantas, né, da arquitetura, digamos assim, né, de como seriam as salas, como que esse espaço funcionaria, a entrada também da piscina, com os vestiários. E é isso, pessoal. Deixa eu tirar a minha tela aqui. Opa. Muito bom, Priscila, Roseli, incríveis as falas de vocês. Muito obrigada por compartilharem com a gente isso tudo, que é um pouco da vida profissional, mas também da vida privada de vocês, né? Assim, é o território de vocês, vocês cuidam, né? Para além da casa, do ambiente particular, vocês extrapolam esses muros da propriedade privada e cuidam de toda uma região. É muito bonito ver, ouvir tudo isso. É muito inspirador. Eu espero que... eu vi que tem vários estudantes moradores, né? Tem Roberta, conheço, que é moradora, que está fazendo TCC na região com os quintais também. E, nossa, gente, muito obrigada, só tenho a agradecer por terem disponibilizado esse tempo e toda essa vida de vocês com a gente. Queria abrir para perguntas, se vocês toparem, a gente estender um pouquinho, porque fica que acho que vale muito a pena para quem topar. Eu estou cheia de perguntas, mas vou deixar para os estudantes. Ó, a Cristina Fonseca levantou a mão, fica à vontade, Cristina. Boa noite para todos. Já é noite, já é 4 minutos da noite. Nossa, eu tô maravilhada, tô fantástica mesmo o trabalho de vocês, que eu coloquei mais em cima aí, que eu conheço a região desde criança, e aquilo me incomoda muito, né?
porque é um abafamento tão grande, uma falta de arborização no bairro por completo, principalmente naquela região do bairro da Lagoa, Céu Azul, ali tem uma aglomeração muito grande. E eu tenho um problema, eu estou do outro lado, da Vilarinho, que eu estou aqui no bairro Mantiqueira, e eu estou tendo um problema que a Roseli, ela falou a respeito da canalização de esgoto que já tem na rua, mas que os moradores não usam. Eu tenho esse problema aqui na minha casa, porque o meu bairro, meu lote é descido, e meu esgoto não consegue ir para a minha rua. Então, quando eu fui construir, que é o lote da minha sogra, esse esgoto, ele já, o pessoal já tinha a canalização dele já, e eu não concordei com isso de jeito nenhum, mas não teve como, eu tive que colocar meu esgoto nessa canalização já pronta, que eu acredito que é umas 5 casas que tem essa mesma situação que a minha, e já tem quase uns 2 anos que eu fiquei muito feliz que apareceu um técnico da prefeitura na minha casa para regularizar essa situação, que é pegar esse esgoto que está saindo para caída no córrego e colocar ele na saída da rua de baixo, que era uma coisa simples. Esse técnico da prefeitura veio, pegou a assinatura de todo mundo, eu fico muito feliz que ele veio, mas eu não tive retorno da Copasa, eu não tive retorno mais, já tem uns 2 anos, e eu fico pensando, o que eu posso fazer? Eu mesmo posso ir na Copasa e fazer esse pedido? O que eu faço? Eu realmente quero resolver essa situação. Alguém pode me ajudar com isso? Ou eu estou saindo do contexto, ou não? Cristina, deixa eu responder. Não sei se você pode contemplar, né, mas depois eu quero pegar o seu contato. Porque, pelo que eu já acompanhei dentro ali do Capão, né, houve uma parceria uma vez entre Copasa e a Prefeitura, e quem mediou essa parceria foi o Núcleo Isidora, né, junto com o Subcomitê de Bacias. E eles conseguiram fazer isso que que esse técnico da Prefeitura foi, mas não terminou, não finalizou, né? Agilizou esse processo, porque quem fiscaliza é a prefeitura, né? A Copasa foi acionada para visitar as casas e não tendo impedimento, né? No seu caso é um caso diferente, né? Não tendo impedimento do esgoto ser ligado ao interceptor, né? A prefeitura entrava com o processo de fiscalização, né? E teve um processo que correu pelo Ministério Público, né, que aí a prefeitura teria como multar se as pessoas não se enquadrassem, né, depois dessa notificação, né. Então, eles fizeram um processo numa rua chamado Radialista José Baleares, né, um pedaço dela, eles conseguiram fazer isso. Então, a gente já vê a mudança na água, assim, água clara, e você consegue ver peixe nessa água. Então, tem como fazer, mas, assim, foi um projeto, uma proposta de um núcleo do Isidora, que juntou as duas partes para conversar, porque parece, assim, a gente fica até um pouco indignada, porque você fala com a Copasa manda você para a prefeitura, você vai na prefeitura, a prefeitura manda você para a Copasa, então eles ficam num jogo. Aí a ideia é que os dois tenham que trabalhar juntos, né, convocar para trabalhar juntos, para resolver esses problemas, sabe? Aí o que eu gostaria depois, Cristina, se você não importar, de você me passar seu contato, porque a gente hoje tem um contato dentro da Copasa, que é o Rogério Sepúlveda, né? Então, ele vendo nossa luta de tanto tempo, né? E ele também já foi do Comitê de Bacias, né? Já foi coordenador. Ele meio que adotou o Capão diante das nossas demandas, né? De falar isso, vai e volta. A gente tem, desde 2018, fizemos uma vistoria que não andou, né? Aí fizemos aquele vídeo, um vídeo que eu não passei hoje aqui, para poder denunciar o esgoto caindo dentro do córrego, né? E ele meio que se colocou à disposição, né? De repente, a gente pode passar essa demanda, aí se a Copasa tiver onde atuar, ele pode, de repente, fazer essa mediação, né? Porque, infelizmente, é esse jogo de empurra mesmo, né? As duas entidades, né, Prefeitura e Copasa, ela tem que caminhar juntas. E aí uma fica empurrando para a outra, e a gente, como cidadão, a gente fica meio assim, sem saber como atuar. E aí eu falo dessa experiência que aconteceu, que foi uma experiência que eu presenciei, que eu, na época, né, a gente estava muito perto do Núcleo Isidora, e foi, sim, deu resultado, né? Tinha a Karina, que era uma estagiária,
da biologia, mas no meu caso, ela acompanhava e ela vinha na escola, ela me conhecia, né, como a gente tinha contato, ela vinha na escola e falava assim, eu vim hoje vistoriar, né, e a gente já cheguei a fazer algumas visitas junto com ela em nome da prefeitura, fazendo essa mediação. Quer dizer, coisas possíveis, essas coisas são possíveis de acontecer, né? Aí a gente, como sociedade civil, a gente tenta fazer essas mediações, esses canais, né? Para que as coisas realmente aconteçam, né? Mas é uma canseira, viu? É uma queda de braço, assim, o tempo todo, uma coisa que deveria acontecer não dessa forma, né? Já fez esse processo todo do ir um técnico, e já tem mais de 2 anos, né? É uma canseira, né, na gente. Mas eu gostaria que você depois pudesse me passar seu contato para eu falar com o Rogério, assim, né? Se ele pode acompanhar. Faço tudo, com certeza. Não, eu fico muito feliz. Se eu conseguir resolver isso, eu já fico feliz demais, porque eu realmente, isso me incomoda muito. Desde criança eu vejo os córregos da região aqui, que são muitos, e eu fico completamente indignada, porque o córrego é tão sujo, e eu, hoje, causadora da sujeira de um, isso me chateia muito, sabe? Então, faço sim, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço demais. E tem o interceptor, né? É isso que a Copasa fala, tem 100% de interceptor no córrego, né? E tem a cobrança na sua conta, lá tem a cobrança da água, tem o esgoto, né? Eu pago o esgoto, pago tudo certinho. Né? Mesmo. Tá? Então tá bom. Obrigada. Gente, tem mais alguém com a mão levantada? Aqui, era a Ana Cláudia que levantou? Ana Cláudia, você tem alguma pergunta? Enquanto isso, acho que eu vou fazer uma, então, enquanto a Ana Cláudia se prepara. Ah, não, beleza. Eu queria, nessa linha do esgoto, também vou aproveitar a presença do nosso professor, doutor Daniel, então, é uma linha de pergunta entre o esgoto e o paisagismo, né, o tratamento e o paisagismo. Se vocês fizeram ou não, e por que não, algum experimento, ou tem intenção com TEVAP, tanques de evapotranspiração, que relacionem bananeiras, taiobbas, ou esse tipo de planta filtrante, se é interessante, se não, por que não? E, né, pensando nessa integração da vegetação também com o parque. Opa. Aí, vocês estão me ouvindo? O que acontece? Durante o processo, né, de pesquisa de tecnologias, né, o que a gente poderia utilizar para tratar esse esgoto ali em loco e colocar uma água mais limpa, né, nos outros que estão para frente, porque é algo que eu não falei antes, mas, gente, nós estamos numa região que nós somos contribuintes. Se o processo começar bem ali na nossa área, ele vai chegar lá na frente muito melhor, né? Porque aí outras pessoas não terão tanto trabalho. Eu, inclusive, tive uma oportunidade de, na época que eu estava fazendo o trabalho, conversar com um colega também de faculdade, que também estava fazendo um projeto, e ele propunha bacias de evapotranspiração. Então, a ideia seria basicamente nesse ponto de partida, principalmente no córrego Piratininga. Por quê? Ali no córrego Piratininga, na época que eu fui fazer o levantamento do local, eu fui lá e medi algumas vias, medi passeios, para eu ter uma noção do que a gente conseguiria propor. Porque a bacia de evapotranspiração, ela precisa de um espaço que um jardim de chuva, às vezes, não. O sistema de implantação, apesar de terem o mesmo resultado, né, a mesma contribuição, mas o sistema, eles são um pouco diferentes. Então, cada sistema para contribuir aí na limpeza dessa água, e de uma água um pouco mais limpa para cair no córrego e assim seguir para frente, ela foi, na época que eu fiz o projeto, ela foi pensada de acordo com a tipologia da via, porque a ideia seria que esses jardins de chuva e as bacias de evapotranspiração, elas estivessem lindeiras. Por quê? Para instigar o usuário a ver, aqui está sendo tratado, aqui está sendo feito um processo que vai contribuir para um outro processo lá na frente. Então, outra coisa também que eu até não pude falar muito
eu não entrei muito nesse nível de detalhe durante o projeto de pesquisa, foi a respeito da mini estação de tratamento de esgoto, que tem lá próximo dos Ciganos. A ideia é que parte do esgoto fosse tratada lá, né, para que caísse dentro da rede de forma mais limpa. Por quê? Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ver a estação a céu aberto que tem lá perto do Parque Ecológico. É uma borra verde em cima da água e ali você vê um pouco do processo do tratamento da água. Então, assim, a ideia é que a gente tivesse um pequeno fragmento disso lá no Capão, né, próximo dessa região, para que a gente pudesse, de alguma forma, contribuir. Mas a ideia, Núria, seria exatamente isso, a utilização das plantas, a utilização da bacia, da pequena bacia, e aí a gente faria o dimensionamento dessas estruturas de acordo exatamente com os locais onde a gente poderia implantar. Então, bacias menores para locais mais estreitos, com pouco espaço, e bacias maiores para locais mais amplos, onde a gente pudesse abordar um pouco mais desse tema. E a ideia também era unir isso ao Centro de Educação Ambiental. A ideia é que isso estivesse diretamente ligado com as atividades do Centro de Educação Ambiental. Então, aprender como que é feita uma bacia de evapotranspiração, como que é feito um jardim de chuva, aprender como que esse sistema, né, da contenção do tratamento da água é feito através, né, da decomposição das plantas, inclusive é algo que já foi utilizado em grandes rios poluídos, né, internacionalmente a gente tem exemplos, né, de rios que foram despoluídos através das plantas, né, a decomposição da bactéria. Os peixes também ajudam nessa decomposição e aí a gente consegue, de certa forma, limpar essa água. Então, isso tudo estaria dentro das atividades do Centro de Educação Ambiental também. Não, incrível, muito bacana pensar que é tudo muito conectado, né? Outro dia eu assisti uma palestra de um químico contando de como a borra, o lodo do esgoto, não sei, Daniel vai me corrigir, também é um ótimo fertilizante. Então, assim, é tudo muito cíclico, né? Parece que uma coisa alimenta a outra, se for pensado de uma forma que considere essa riqueza do que a gente descarta ou não vê valor, né? Então. Eu posso só fazer um parêntese, se você me permite, Núria? Você falando a respeito dessas tecnologias de como fazer, eu escutei isso da professora convidada, né, da UFMG na época, que estava na minha banca. Ela foi para me avaliar, né, enquanto graduanda, e aí o que acontece? No final da apresentação, ela falou comigo assim, ela era especialista nessa área de requalificação urbana, tratamento de águas e etc. E ela virou para mim e falou assim, Priscila, o seu projeto é um projeto simples, e por ele ser simples, porque vocês podem ver, não tem nada de muito mirabolante, não tem grandes estruturas, é algo que é completamente passível de ser implantado. E o recurso para se implantar um parque desse, apesar, né, de com certeza envolver, sim, equipe, máquinas, mão de obra, capacitação e etc., é um parque que ele já está acontecendo hoje, pelas mãos da comunidade. Então, a gente tem ponto limpo, a gente tem levantamento de nascentes através aí do nosso amigo Giovanni, que veio também junto com o projeto da NMC naquela época, pelo levantamento desses condicionantes da área. A gente tem jardins implantados, onde antigamente eram bota fora, e os jardins são cuidados pelas pessoas da comunidade, porque, apesar de eu ter muita afinidade com a área, eu moro próxima da Cristina, né, que fez a pergunta para a Roseli a respeito do esgoto, da ligação do esgoto. Eu moro no bairro Maria Helena, eu estou do outro lado da Cristina. Eu sei exatamente qual a área que ela está falando a respeito da interceptação do esgoto. E, assim, a gente, né, nós, enquanto estudantes ou historiadores ou formadores de conhecimento, indivíduos mesmo, nós não podemos estar lá todos os dias. Então, a gente faz o quê? Esses mutirões que a Roseli mostrou, eles são muito importantes, porque
eles fazem com que as pessoas sintam que aquilo pertence a elas, aquilo passa pela mão delas. Então, isso tem sido muito efetivo. Na minha opinião, o que mais tem tido efeito são realmente os mutirões, porque as crianças vêm, a família vem e a pessoa coloca a mão na massa, ajuda com uma coleta de lixo, ajuda, né, com o plantio da muda. A primeira vez que eu plantei uma muda na minha vida foi através do Núcleo Capão. Então, assim, gente, quem nunca plantou uma árvore, eu tenho certeza, é uma experiência única. Depois disso, se a sua vida não mudar, não muda mais. Muito bacana, gente. Esse ponto que vocês trabalham do imaginário, né? Que às vezes é isso. Sueli falou, não é parque linear, é um parque ciliar. E essas imagens que vocês trazem, tudo isso também contribui muito, né? Para essa construção de uma outra cidade, porque essa que a gente projetou e vive não está funcionando. Então, quais ferramentas a gente tem para repensar essas estruturas, para pensar mudanças que podem parecer pequenas, mas elas vão quebrando esse concreto, né? Vão quebrando esse concreto, falando desse pensamento muito da cidade, muito como cinza, o lugar de circulação, da rapidez, mas existem outras cidades, elas são muito diversas e precisa que todo mundo usufrua dela, né? Assim, com bem-estar. Então, muito obrigada pelas falas, pelas apresentações. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a Roberta está aqui, ela está investigando, não sei se ela vai querer falar, Roberta, me desculpa, eu vou contar um pouquinho. Ela está investigando os quintais também da região de Venda Nova. E talvez, vocês pensam como esses quintais podem ajudar a formar um parque? Às vezes a gente fala do quintal, um lugar do mínimo, do pequeno, mas qual é essa relação do quintal pequeno com o parque, com o lugar dos corredores ecológicos, né, que Priscila também apresentou para a gente como recurso paisagístico? Priscila, vou falar um pouquinho. Eu particularmente, sou apaixonada por quintais, né? Que não só para a questão da permeabilidade do solo, pela questão da área verde, mas também das experiências. A gente está falando de saberes tradicionais, né? Eu participei do Córregos Vivos, lá na Jardins Viventes, eu fiquei apaixonada com a tese da Angela Gomes, né? Da étnico-botânica. Então, nesses nossos plantios, agora os mutirões, a Ana Cláudia aqui, também, que é da área da biologia, a gente está querendo investir nessas coisas, de levar, e as mudas que a gente tem plantado hoje em dia têm sido dos nossos quintais. A gente tem feito mudas das plantas ornamentais, medicinais dos nossos quintais e levado para esses mutirões, para plantar na beirada do córrego, né? Além das medicinais. Que eu acho, assim, a questão do pertencimento, da valorização do conhecimento tradicional, eu acho que é por aí mesmo. E, Roberta, estamos à disposição. Se quiser colar com a gente aqui, nós estamos à disposição para poder pensar além e fazer práticas também relacionadas a isso, viu? Priscila, você quer falar? Eu acho que essa questão que a Núria colocou a respeito dos quintais é como se fosse a microescala do projeto. É aí que está a microescala do projeto, né? A gente analisa o projeto, né? Na micro, na meso e na macroescala. O parque seria a macroescala, né? Todo esse percurso que a gente viu nas apresentações seria macro, mas esse macro é formado de vários pequenos fragmentos que fazem com que isso se torne realidade. Muita dessa vegetação que está apresentada no diagrama, ela não está só na área considerada como parque, ela está sim nos quintais. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de entrar em algumas casas durante o levantamento de condicionantes, e a gente tem uma riqueza muito grande. Eu não sei se a Roseli lembra, mas na época que eu entrei fiz a primeira reunião com o Núcleo Capão, pude participar, uma estudante, eu não me lembro o nome dela agora, ela era do Projeto Manuelzão, eu esqueci o nome dela, não consigo me lembrar agora. E ela
ela estava mostrando o resultado do trabalho que ela estava fazendo, né, junto com o núcleo, visitando exatamente as casas. E aí ela fez levantamento de nascentes que estavam dentro das casas, nos quintais, né, de pessoas que utilizavam dessa água para poder regar o jardim, para poder lavar um quintal. Eu vi uma foto que a pessoa está jogando a água assim para cima, e tem um pomar, assim, sabe, lindo, tem pé de limão, tem um monte de coisa, e assim, é muito interessante. Eu acho que essa parte de pensar nos quintais, essa microescala, é o ponto-chave para poder fazer com que isso aconteça, assim, fluidamente, sabe, e chegue na escala macro, que é o parque, para ser contemplado de fora, né? Ele começa a ser contemplado primeiro dentro, depois ele extrapola os muros, e aí ele é contemplado de fora. Eu acho assim, essa questão também dessas iniciativas, né, no quintal e tudo, é aquela maneira, é aquele começo do sentimento de pertencimento, né? Então as pessoas começam a tomar conta daquele espaço, e aí é como um trabalho que a professora Raquel, que trabalha conosco, né, no IF, ela vem desenvolvendo de microbacias, um projeto aí que já existe há pelo menos há uns 4 anos, e muito próximo da gente, no campus Santa Luzia. É um trabalho fantástico, assim, e a gente começou, eu participei, inclusive, acho que no final de 2018, se não me engano, de um mutirão, e a sensação é essa que a Priscila comentou, é incrível, assim. A gente foi lá, eu lembro direitinho, foi um sábado de dezembro, chuvoso, a gente ficou na chuva, não estava chovendo muito, né, senão a gente não teria conseguido trabalhar, mas a gente plantou ali pelo menos acho que umas 30 mudas de árvores frutíferas, e fizeram. Pessoal, acho que minha internet travou, não foi? Deu uma travadinha. Talvez tenha voltado agora. Tá. Mas que eu estava falando assim, eu tive a oportunidade de participar desse mutirão e foi incrível. A pequeno trecho, digamos assim, e recentemente, esse ano, eu acho que minha internet não está legal, pessoal. É a chuva, provavelmente. Vou tentar aqui mais uma vez. Se eu ver que travar, eu passo a palavra. Mas que eu digo assim, eu tive a oportunidade de voltar lá agora, há um mês mais ou menos, que a gente está começando um projeto de pesquisa, e eu fiz uma visita, assim, com toda a segurança, né, nesse contexto da pandemia, e a área assim está extremamente bem cuidada, e o pessoal ampliou, eles continuaram o cercamento, fizeram uma área assim, um grande platô, que criaram várias hortas, vários canteiros, estão plantando de tudo. A gente foi caminhando lá, eu só escutei a moradora me gritando, falando que eu pisando no pé de quiabo dela, na moldura de quiabo. Tinha uma... Falou, não pisa no meu quiabo. E aí tem uma nascente que se transformaram numa espécie de uma piscina. Assim. Eu lembrei muito da minha infância no interior. Então é incrível, é muito legal. Muito bacana. Isso do cuidado que você falou, né? Eu conheci, Roseli, igual ela falou, numa troca de correspondências pelo Córregos Vivos. E a nossa conversa sempre passava muito por isso do cuidar, né? Assim, e é uma linha que me interessa muito, que é do ecofeminismo, que vai relacionar justamente esse cuidado com os humanos, os filhos, a comunidade e a natureza. Então, Silvia Federici, Verônica Gabi, que são uma das escritoras que eu tenho lido e me interessado muito por essa relação tão íntima do cuidar e a natureza. Então, acho que é um caminho potente, assim, dessa nossa força, né, de criar, de amar, né, de cuidar para além do que
do que é um indivíduo individual, e isso aí foi muito bem ilustrado aí por vocês nesse trabalho. Eu agradeço demais também ao Daniel pela presença, sempre muito sensível, muito próxima, muito cheia de comentários e enriquecedores. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, por estar aqui, os estudantes estarem aqui até agora. A gente prorrogou um pouquinho. E que a gente possa se encontrar logo, né? Se aglomerar, fazer mutirões, piqueniques, pôr o pé na água. Adorei a piscina, Priscila, muito incrível, uma piscina pública. O Apolo que falou na live do Córregos Rios, né? Como é que pode aquele Minas Tênis Clube todo murado, né? Isso tudo ser para poucas pessoas, né? Esses prazeres. Então, agradeço demais a presença de todos vocês. E aí, gente, vai ter mais uma palestra agora e amanhã a gente continua também. A programação está no site do IFMG e agora vai ter uma palestra sobre a regularização de edificações com a Poliana. Até a próxima. Viu, Daniel? Daniel, obrigada, viu? Obrigada, viu, gente, mais uma vez pelo convite. Assim, igual eu falei, estou muito honrada por poder participar. Muito obrigada, Roseli, como sempre, né? Não. E a equipe do IFMG. Também. Professor Daniel, assim, vocês são pessoas que eu tenho uma estima e um carinho muito grande. Muito obrigada, viu, gente? Também. Obrigada, Priscila. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho Cristina. uma pergunta rapidinho. Vocês fazem parte do IF, estão no IF, é de qual curso? Porque eu sou estudante de design do IF e nossa, estou muito interessada em fazer parte aí da equipe com vocês demais. Eu sou engenheira química já, e vocês estão falando de tudo aí que para mim é um sonho, entendeu? Mim, Olha que legal. Vocês estão falando do quintal, é o que eu tenho aqui na minha casa, isso para mim é um sonho. Então, assim, vocês estão no IF, como vocês estão, porque eu quero contatos. Cristina, eu estou de professora substituta no paisagismo, na arquitetura, agora eu vou dar uma aula na engenharia, semestre passado eu dei no design, e o Daniel, o professor Daniel, que deve ter caído, está de professor efetivo da engenharia, e trabalha com as águas. A Raquel, que ele citou, também é professora efetiva, tem um trabalho incrível de muito tempo. Roseli e Priscila tem as redes sociais, né, Roseli, também, que vocês sempre estão postando coisas super interessantes, os mutirões, né, acho que é muito legal. Vou entrar em contato. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Agradecemos. Obrigado, pessoal. Eu estava falando aqui agora com a Núria no WhatsApp, ainda não viu, não. Minha internet não colocou. Obrigado. Deu uma caidinha, agora eu sumi. Roseli e Priscila, obrigado, viu? Foi muito bom. Nós Parabéns agradecemos. mesmo. Trabalho incrível. Eu sou muito admirador do trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Obrigado aí pela parceria, Núria. Parabéns aí também. Até mais, gente. Um abraço.